Deus continua abençoando, preciosos irmãos, preciosas irmãs. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, meus irmãos. Me perdoa aí que a voz não está muito boa, meio rouca, né? Mas é importante que nós falamos de Deus e podemos dizer que Deus está conosco. Deus está conosco. Sei que o anjo da morte está na rua, mas nós estamos abrigados com o Senhor Jesus Cristo, protegidos com o seu sangue. O sangue do Senhor Jesus Cristo tem sido valente, tem sido triunfante, tem sido responsáveis não somente pela nossa salvação, não somente por lavar nossas vestes, mas o sangue do Senhor Jesus Cristo tem sido a nossa voz lá no céu, tem sido o nosso para-choque, né? Que quando o nosso pecado vai para o céu, ele impede de chegar ao céu. Isso está na mensagem de perfeição. O sangue de Jesus Cristo está derramado sobre nós. Interessante, meu precioso irmão e irmã. E eu, antes de entrar na pregação, eu vou pedir para vocês, fica até o fim. Fica até o fim. A gente tem muita coisa que a gente pode deixar para mais tarde, até para amanhã. Mas tem coisa que não pode deixar para outra hora. Principalmente ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus que está vindo, que está saindo de alguém que às vezes nem condições está tendo de falar de Deus. Por motivo de dor, por motivo de enfermidade, por motivo de não tem facilidade para pronunciar a palavra, mas fazendo um esforço para ajudar alguém, trazer alguém de volta que não está mais na comunhão, o despertar alguém para aceitar a salvação. Então, daqui a gente faz um sacrifício, faz um esforço, e você que está ouvindo, faça o seu. E nós dois juntos, nós traz Deus em cena. Deixa para mais tarde você ir mexer com o seu fogão, mexer com o seu bolo. Dá um momento para Deus. Dá um momento para Deus. Você teve o dia inteiro para mexer numa coisa, no outra. Às vezes nós não para ouvir, não é porque nós temos o que fazer, é porque a gente não se acostumou a ouvir Deus. Não tem paciência para ouvir a palavra de Deus. Então vai para um lado, vai para o outro, mas na verdade é que não tem aquela paciência com Deus. E um do grau, da estatura do varão perfeito, que o primeiro grau é fé, virtude. Um dos 7 graus é paciência. Paciência com Deus. Paciência com Deus. Tem coisa que você pode fazer mais tarde. Tem coisa que não vai queimar, não vai estragar, não. Dá para você fazer. E o seu sentar para ouvir Deus,
Deus pode honrar você nisso. Nem que você não entenda, mas Deus pode te honrar você nisso. Então, preste atenção naquilo que rapidamente a gente vai levar até você. Convida alguém da sua casa para vir ouvir com você. Chama alguém, fala, senta aqui. Vamos ouvir um pouco a palavra de Deus. Vamos dar um pouquinho de tempo para Deus. Nós tem tempo, às vezes, para tanta coisa. E às vezes até perdemos tempo por nada. Senta, presta atenção. Não se distrai. Não deixa nada chamar a tua atenção, tirar você do foco da palavra. Mas se conserve, que eu vou falar hoje sobre Abraão. Quando Abraão, Deus chamou ele para um sacrifício. Não chamou ele para sair da sua parentela, não. Isso aí é outra coisa. Deus chamou ele para um sacrifício. E Abraão, ele entrou num sono. Ele dormiu, Abraão. E nele dormir, em Abraão dormir, ele viu uma luz que ia para frente e ia para trás, no meio do sacrifício que ele tinha oferecido. Ele ofereceu sacrifício a Deus e partiu no meio o sacrifício, que era costume de Israel. Quando ofereciam o sacrifício, eles partiam no meio o sacrifício. E Abraão viu uma luz que andava de um lado do outro, fazendo do sacrifício um caminho. Isso ele estava dormindo. Abraão viu isso. E o irmão Brana diz que ele ofereceu 3 sacrifícios para Deus. 3. Deus pediu para ele, eu quero 3 coisas, Abraão. Eu quero 3 sacrifícios. 3 é perfeição. A matemática 3 é perfeição. Quero 3 sacrifícios, Abraão. Eu quero um cordeiro, eu quero uma cabra e eu quero um casal de pombo. Então é cordeiro, cabra e pomba. Só que a pomba Deus pediu 2, um casal. E Abraão matou o cordeiro e abriu o cordeiro, que o fogo passava para lá, para cá, no meio do cordeiro. Semelhantemente ele fez com a cabra, partiu no meio. E Abraão cuidou desse sacrifício até ele aguentar, porque as aves vinham comer e ele espantava. Ele espantava com pau. Ele espantava as aves que vinham comer o sacrifício. Até que Abraão dorme. Creio que chegou a noite. As aves de noite não vêm. E Abraão entrou num profundo sono. Foi quando ele teve essa visão. Mas o que eu quero falar, que eu quero mostrar, que o irmão Brana diz, falando desses 3 sacrifícios, cordeiro, cabra e pomba, ele diz que o cordeiro é que tira o pecado do mundo. O trabalho do cordeiro é tirar o pecado do mundo. O trabalho da cabra, que é o mesmo trabalho do bode, que a cabra com o bode está na mesma família. O trabalho do bode não é tirar o pecado do mundo,
é tirar o pecado do propiciatório e levar para o deserto. Ali no livro de Levítico, eu não sei agora qual é o capítulo de Levítico, que está os dois bodes, que nós conhecemos muito sobre o bode expiatório, Nós conhecemos muito sobre o bode expiatório. E tem o bode missário. O bode expiatório era aquele bode que ele tirava o pecado do santuário. E o bode missário é aquele que levava o pecado para o deserto. É bom nós saber disso, para que nós podemos ter um conhecimento sobre o sacrifício, a missão, o trabalho de quem fazia o sacrifício. Porque até então nós pensamos que sacrifício é sacrifício. Sacrifício é sacrifício. Tanto faz cordeiro, como faz bode, como faz novilho. O novilho só servia para sacrifício para sacerdote. Era para sacerdote que era o novilho. Então, cada animal de sacrifício, ele era para fazer sacrifício para um setor, não servia para outro. Não servia para outro. Então, quando nós encontramos o cordeiro, a missão do cordeiro era tirar o pecado do povo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas vem uma pergunta: se tira o pecado do mundo, para onde vai levar o pecado? Em que lugar que vai ser colocado esse pecado? Aí o irmão Branham disse: o pecado era colocado no altar. É no altar. Tirando do mundo, levava para o altar, que é o propiciatório. Então, uma vez por ano, o sacerdote limpava o altar. Não eram os pecadores que eram limpos, era o altar. O altar era limpo uma vez por ano, que o altar era limpo. Porque todo ano, o ano inteiro, o povo de Israel levava cordeiro para o sacerdote, e no levar o cordeiro, o pecador voltava para casa limpo, mas o altar ficava sujo, porque o pecado do pecador ia tudo para cima do altar. Pense bem, no fim do ano, como que não estava esse altar acumulado de pecado? Porque o pecado era colocado no altar. Mas o altar também tinha que ser limpo. O altar também tinha que ser limpo. E quem limpava o altar não era o cordeiro, era o bode. Era o bode que limpava o altar. O cordeiro limpava o pecador e levava o pecado do pecador no altar. E lá no altar ficava. E uma vez por ano, o altar tinha que ser limpo para começar o ano com o altar limpo. E quem limpava o altar era o bode, chamado bode expiatório. Esse bode expiatório tinha que ter 2 bodes para limpar o altar. Tinha que ter 2 bodes. Um bode limpava o altar
e morria. O outro bode, chamado bode messário, pegava o pecado do bode expiatório e levava para o deserto. E esse bode expiatório, que ia para o deserto com o pecado do altar, tinha que ser um homem limpo, um homem santo, para levar esse bode no deserto. E uma vez que ele soltava esse bode no deserto, esse bode morria caminhando solto, perdido no deserto. Ele morria perdido no deserto. E o homem que levava ele voltava e limpava a sua roupa, se purificava. Tudo isso daí, Jesus fez. Tudo isso Jesus fez. Jesus foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, levou no altar. O mesmo Jesus fez o trabalho do bode expiatório, limpando o céu, limpando o altar. O altar também tinha que ser limpo. E não era o cordeiro, era o bode expiatório. E o bode expiatório passava para o bode messário, e o bode missário não morria. O cordeiro morria, o bode expiatório morria, o bode missário não morria. Ele era solto no deserto, e lá no deserto ele morria, caminhando sem rumo. Era assim que era a história do pecado. Mas a pomba não era para pecado. A pomba não era oferecido para tirar pecado e nem carregar pecado para deserto e nem limpar o altar. A pomba não. A pomba era o sacrifício da salvação e o sacrifício da cura. A pomba, ela tinha duplo sentido. Ela salvava e ela curava. E a pomba não era dividida, nem era dividido o cordeiro em duas partes. Era o pacto que eles faziam. A pomba não. A pomba, uma pomba morria, cortava o pescoço de uma pomba, derramava o sangue dela, não na terra, não no altar, derramava o sangue dela em cima da outra. Todo o sangue dela era derramado em cima da outra. E ele pegava essa pomba, com o sangue dela estava banhada do sangue da morta, e soltava a pomba. E a pomba saía voando, banhada do sangue da viva, da morta. E quando ela saía banhada de sangue, batendo as suas duas asas, e ela salpicava o sangue ia esguichando. E ela ia cantando um hino. A pomba ia cantando um hino. O hino, como a Umbanda diz que ela cantava, era: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da tua glória. É o cântico que a pomba ensanguentada cantava. Aí o irmão Branham veio, creio que era a mensagem Casamento do Cordeiro. O irmão Branham fala que essa pomba que ficava viva, é nós. E a pomba que morreu, com seu pescoço foi cortado e o seu sangue derramado na viva, é Jesus. Mas esse sangue da pomba não caía na terra, que nem caía do cordeiro, que nem caía do bode. Não, ela caía em cima da viva. E a viva
era solta e ela saía voando, todo banhada de sangue. E conforme ela voava, o sangue ia ficando, ia se esguichando, e ela ia cantando, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra está cheia da tua glória. Esse é o cântico da pessoa que carrega o sangue de Jesus. Então nós carregamos o sangue de Jesus. Quando ele morreu como cordeiro, ele tirou o pecado do mundo. Quando ele morre como bode, ele tira o pecado do altar. E como bode expiatório, emissário, ele leva o nosso pecado no inferno. Ele leva o nosso pecado no inferno. Só que o bode emissário, ele não ia sozinho. Tinha que ter um homem limpo para levá-lo. Esse foi o Espírito Santo que levou Jesus para a região do perdido, para lá ele entregar o pecado para o dono do pecado, que é Satanás. Por isso que Jesus desceu no inferno. Por isso que ele foi no inferno, pegar a chave da morte e a chave da vida. Quando ele foi, Jesus estava levando o pecado do mundo no inferno, que é o deserto. Ele estava levando lá. E levando o que era do diabo, que é o pecado, e pegando o que era dele, que era a chave da morte e a chave da vida. No subir para ser ressuscitado, ele passa no paraíso, que até então era embaixo, e traz os irmãos do paraíso, que é Abraão, Isaque e Jacó, que estavam no paraíso, e traz para a ressurreição. Mas o que eu quero mesmo parar, que eu fiquei admirado de ver o irmão Branham escalar o sacrifício, mostrando o cordeiro tirando o pecado do mundo, o bode expiatório tirando o pecado do altar, o bode emissário levando para o inferno, mas a pomba, quando ele morre como pomba, ele morre então para nós salvar e para banhar nós com o seu sangue e para nós sair nesse mundo voando, esguichando, aspergindo o sangue de Cristo e cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor. 3 vezes santo. Santo como Pai, Santo como Filho e Santo como Espírito Santo. E falando assim, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da tua glória. Falando que não é que a terra está perdida, a terra está cheia da tua glória. Esse é o louvor da noiva. Esse é o cântico da noiva, dado pelo irmão Branham. Esse é o cântico daquele que carrega o sangue, daquele que aonde vai aspergindo o sangue de Cristo, cantando Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da tua glória. Esse mesmo louvor nós encontramos no serafim de Isaías 6. O serafim de Isaías 6 cantava o mesmo cântico: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da tua glória. Esse cântico que o serafim de Isaías 6 cantava passou para a noiva. É o cântico da noiva.
mas a noiva que carrega o sangue de Jesus Cristo. Então nós somos uma ave que carrega o sangue de Jesus Cristo. Como cordeiro, ele derramou seu sangue no altar. Como bode expiatório, ele derramou seu sangue para limpar o altar. Como bode emissário, ele leva o pecado nosso para o inferno, para o deserto. E esse homem que levava, que era um homem puro, tem que ser Deus, que o conduziu ele para ele levar o nosso pecado para o dono do pecado, que o dono do pecado é Satanás. Lá na arca de Noé, quando Noé foi para sair da arca, ele soltou um corvo. O corvo foi e não voltou. Se voltou, voltou vazio. Pois Noé tornou a soltar o corvo. O corvo não trouxe para Noé o que Noé precisava. Noé precisava de vida. Noé precisava de uma vindicação, que a terra estava germinando vida, e o corvo não trouxe para Noé. Aí Noé soltou uma pomba. A pomba foi e a pomba voltou trazendo para Noé um raminho de oliveira, trazendo vida para Noé. Com isso, Noé sai da arca com a mensagem que a pomba traz para ele. Aquela pomba de Noé também é nós. A pomba de Noé é nós também. Ela é nós. E o corvo é o mundo. Por isso que a Mombrana prega o corvo e a pomba. Porque tanto a pomba como o corvo, eles estiveram na mesma arca. Foram colocados pelo mesmo Noé. Comeram a mesma semente. A mesma semente que Noé dava para a pomba, dava também para o corvo. Ele estava no mesmo poleiro. No mesmo poleiro, o corvo e a pomba estavam. Tomaram água no mesmo pote. Viveram juntos na mesma atmosfera, o corvo com a pomba. Mas na hora que Noé precisou do corvo, ele deu a costa para Noé. Noé não tratou o corvo mal na arca. Noé não humilhou o corvo na arca. Noé não ofendeu o corvo na arca. Tratou ele da mesma maneira que tratou a pomba. Mas quando Noé precisou do corvo, ele esqueceu de Noé. Isso mostra para o mundo, é uma mensagem para o mundo. Quando eles precisam de casa, Deus dá. Quando eles precisam de emprego, Deus dá. Quando eles precisam de saúde, Deus dá. Quando eles precisam de filho, Deus dá bom, lindo, bonitos filhos. Quando eles precisam de saúde, Deus dá. Mas na hora que Deus precisa dele, eles vão para a carniça. Porque o irmão Brana diz que o corvo encontrou animais mortos em cima da água, boiando, e ele entrou naquela carcaça e esqueceu de Noé. Esqueceu de Noé. Então o corvo aponta para as pessoas ingratas. Por isso que o irmão Brana diz, o pássaro mais hipócrita que existe no mundo é o corvo. Ingratos, não reconhece a salvação que é dada. Tanto o corvo como a pomba foi salvo. Todo mundo é salvo por Jesus. Todo ser humano que anda nesse universo, todos são salvos pelo Cordeiro.
Todos são salvos pelo sangue de Cristo, mas só volta para Deus aquele que tem a natureza de pomba. O problema está em natureza. A natureza do corvo não tinha nada a ver com o raminho. A natureza do corvo era coisa apodrecida, era carcaça morta, e nisso ele ficou, e nisso ele entrou. Quando Noé soltou a pomba também viu carcaça morta, até mesmo ela viu o corvo lá, e até mesmo ela cumprimentou o corvo, falou: oi, o que você está fazendo? Estou aqui numa refeição, eu estou aqui num banquete. Você também não quer, pomba? Eu falei assim: não, eu não tenho fel para isso. E se eu comer isso aí, eu morro. E eu vou voltar para Noé, porque ele está precisando de mim, que ele soltou eu, porque ele está preso na arca, e ele precisa ser livre. E para ele ser livre, ele precisa de um raminho de oliveira, para ter certeza que a terra está seca. E eu vou levar para ele. Sabe por quê, corvo? A pomba conversando com o corvo. Sabe por quê, corvo? Porque Noé foi bom para nós. Ele salvou nós. Se não fosse Noé fazer a arca, se não fosse Noé colocar nós na arca, se não fosse... Você lembra, corvo, que todo dia Noé dava semente para nós? E eu lembro. Você lembra, corvo, que todo dia Noé conversava com nós, dava esperança para nós, falava que um dia a chuva ia terminar e nós ia sair? Lembro, claro que eu lembro. Você lembra, corvo, que Noé dava água para nós? Lembro. Então, só que você esqueceu de agradecer ele, né? Você esqueceu, né? Mas eu não esqueci. Eu vou voltar lá, vou levar para ele o que ele precisa, que é esse raminho. Não é muita coisa, corvo, é pequena coisa, é um pequeno raminho, é uma coisa simples, mas é de muito valor para Noé. Para nós, esse raminho não é nada, mas para Noé vale muito, porque através desse raminho ele vai abrir a porta da arca. Sem esse raminho, ele não pode abrir, porque ele não tem certeza que a terra está seca. E eu vou levar para ele o que ele precisa. Aquela pomba aponta para nós. Agora o irmão Branham mostra essa pomba banhada de sangue, cheia de sangue, e voa cantando: Santos, Santos, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da tua glória. Mais tarde, nós encontramos essa pomba pela terceira vez. Nós encontramos ela no batismo de João Batista. Quando João Batista batiza Jesus, e ele sai da água. E Jesus era um homem que se vestia igual a todos os homens. Ele era um homem simples, igual aos outros homens. Ninguém conhecia Jesus pela roupa, pelo cabelo, porque ele se vestia igual. Então o Espírito Santo falou para João: aquele que a pomba descer sobre ele, ele é o Messias. Aquele que a pomba descer sobre ele. Não é aquele que está vestindo uma roupa mais bonita, mais bem passadinha, não. É aquele que a pomba descer sobre ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a pomba desceu para vindicar, para aprovar quem era Jesus. A pomba, no meio daquela fila de pessoas, na beira do Jordão, que vinha para ser batizado por João Batista. Soldados, homem, mulher, sacerdote, pecadores, todos descendo para batizar, mas no meio estava o Cordeiro de Deus. E João Batista não tinha como saber quem era ele, porque João Batista não tinha visto Jesus. Só se encontraram no ventre por Maria e Isabel quando se saudaram, mas João Batista não conhecia Jesus.
E ele não sabia quem era Jesus no meio daquela multidão, por eles vestir igual, ser parecido com outros. Então a pomba desceu e falou para João: esse é ele, esse é o Cordeiro, esse é o Salvador, esse é o remidor do mundo. A pomba mostrou para João quem era Jesus. Essa é a segunda vez que nós vemos o trabalho da pomba, da arca, no batismo de João. Agora, quando a Meda, a Rob, morre, a primeira esposa da Mombrana, que morre com 20 e poucos anos de tuberculose, o Mombrana, não suportando a perca da Rob, uma que ele amava muito ela, outra que ela era jovem. Quando uma pessoa idosa morre, a gente é mais consolado pela natureza. Mas quando é uma pessoa nova, cheio de vida, cheio de sonho, pesa mais a morte dela, traz mais tristeza para aquele que fica. E ela morreu nova, morreu com 20 e poucos anos, muito bonita, e o irmão Branham amava muito. E era mãe do seu filho Billy Paul, e como era mãe também da Cheryl. Mas a Cheryl morre com ela, uma nenezinha de 8 meses. Foi duro para o irmão Branham, foi pesado para o irmão Branham, foi difícil para o irmão Branham, muito difícil. Perder a sua esposa amada, perder a mãe dos seus filhos, foi muito jovem, foi triste para ele. E o irmão Branham, como teve muita dificuldade para esquecê-la, ele ia no cemitério levar flor para Rob. Ele ia no cemitério, no túmulo dela, e sempre ele ia com o Billy Paul junto. E quando ele colocava a flor no túmulo dela, junto com Billy Paul, e se afastava à distância para ver a flor sobre o túmulo dela, ele ouvia numa árvore que tinha lá no cemitério, tinha uma árvore, e no galho de uma árvore, uma pomba branca de bico amarelo cantava: há uma terra além do rio, há uma terra além do rio, que alcançamos pela fé. Há uma terra além do rio. A pomba cantava para consolar o irmão Branham: há uma terra além do rio, que só alcançamos pela fé. Então nós encontramos a pomba no dia de Noé, fazendo um trabalho tremendo, corajando Noé, fortalecendo Noé para sair da arca. Nós encontramos a pomba edificando Jesus, mostrando para João Batista quem era Jesus. Nós encontramos a pomba agora cantando no cemitério para consolar o irmão Branham, cantando um hino: há uma terra além do rio. Mas eu vou dizer mais da pomba. Quando o irmão Branham nasceu, naquela cabana, aquela casinha pequenininha de 2 cômodos, de pau, e na janela, quando ele nasceu, coisa de 5 horas da manhã, na janela do quartinho dele, uma pomba também, branquinha, de bico amarelo, ela cantava na janela quando o irmão Branham nasceu, recém-nascido, no braço da mãe, aquele nenezinho, dali de apenas hora de vida, que nasceu coisa de 5 horas, hora de vida, talvez 1 hora, 2 horas de vida. Aquela pomba, ela ia para lá e ia para cá na janela, andando para lá, andando para cá, e ela cantando, porque nascia agora o mensageiro, o precursor da segunda vinda de Cristo. Então nós encontramos a pomba na arca, a pomba no Jordão, nós encontramos a pomba na janela do irmão Branham, nós encontramos a pomba no cemitério, e agora por último nós encontramos a pomba que somos nós mesmos, carregando o sangue de Jesus e cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, que a terra está cheia da sua glória. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.
Tem pergunta. O Anderson Fernandes. Boa noite, pastor Joel. Deus te abençoe. Gostaria de saber o que aconteceu, o que vai acontecer primeiro, o arrebatamento ou o fim do mundo? O arrebatamento. O arrebatamento é primeiro. Porque o arrebatamento, quando o arrebatamento acontecer, o Espírito Santo sai da terra. O Espírito Santo sai da terra e o sangue de Jesus Cristo para de atuar. Como o irmão Branham disse aí, que Deus vai ver o mundo como ele é, para trazer a tribulação. Deus não pode trazer a tribulação no mundo sem ver as condições do mundo, que ele não está vendo hoje, porque o sangue não deixa. Mas o sangue de Cristo será tirado como um lençol é tirado de cima de uma cama. Por exemplo, se tem uma cama, ela tem uma mancha, caiu a ver um café na cama e formou uma mancha, você coloca um lençol, ninguém vê a mancha. Mas quando você tira o lençol, você vê a mancha. Assim também é o sangue de Cristo. Deus não vê a mancha do mundo. Mas quando ele tirar o sangue, que é o lençol, ele vai ver o mundo como ele é. Então, no arrebatamento, não sai só a noiva. Sai o Espírito Santo, sai também o sangue e sai também a graça. A graça de Deus também, ela é retirada na tribulação. Aparecido Castro. Pastor Joel, Deus disse a Adão e Eva: no dia que comer deste fruto, certamente morrerá. Que tipo de morte? O que tipifica aquele fruto? A morte que Deus se referia ali não era física. Os dois caíram mortos assim fisicamente. A palavra morte quer dizer separação. Quer dizer, no dia que vocês comerem, vocês serão separados. E foram mesmo. Deus separou deles, Deus separou eles do Éden, e Deus, aquele caminho que Deus descia para conversar com os dois, foi bloqueado, irmão Branham disse, foi bloqueado aquele caminho, e Jesus, quando morreu, desbloqueou. Jesus desbloqueou o caminho por onde Deus descia para adorar, para ser adorado por Adão e Eva. Na mensagem, a ressurreição de Jesus Cristo, o irmão Branham disse, foi bloqueado o caminho que Deus descia, e eles foi separado do Éden, foi separado de Deus. Um abismo entre o céu e a terra se formou. E a terra foi inundada por treva, disse o irmão Branham, por treva. No dia que comer, morrerá, é a morte espirituais. Eles morreram. Eles separaram de Deus. A morte quer dizer separação. Luiz Rejane Guimarães. Pastor Joel, me responde, quando a gente enfraquece na fé e é abandonado pelo pastor local, o que fazer? Quando a gente enfraquece na fé e é abandonado pelo pastor local, pastor da cidade, o que fazer? Para começar, o pastor não pode abandonar a ovelha. O pastor não pode. Por isso que o pastor tem cajado e ele carrega a vara. E o irmão Branham diz que o pastor, ele também tem uma vasilha que ele carrega mel. E quando a ovelha está doente, ele passa mel na rocha de cal. Porque o cal cura. O cal cura a ovelha. Aquela rocha de cal, ela cura. Mas a ovelha não lambe o cal porque é amargo. Então ele passa mel na rocha e a ovelha vai lamber o mel. Mas ela consegue tirar o cal. No lamber o mel, ela consegue o cal e sara. Não é o mel que cura, é o cal. Só que ela não lambeu o mel, ela extrai o cal e cura. Então o pastor tem cajado, o pastor tem a vara. O cajado serve, porque o cajado tem ele tem uma curva na ponta, que é nem guarda-chuva assim. Quando a ovelha cai, ele puxa ela com o cajado. E a vara é para ele passar na rocha para curar ela. Pastor não abandona a ovelha. Não. Só que tem uma coisa, como é que ele chama? Luiz. Irmão Luiz, tem dois tipos de pastor. Tem um pastor que ele é sacerdote levítico. Ele não é sacerdote da tribo de Judá. Porque quando Jesus veio, ele mudou
a tribo do sacerdote. Até a cruz era o sacerdote que vinha dos levíticos. Da cruz para cá, o sacerdote passou a ser da tribo de Judá. Então ainda tem sacerdote levítico, não tem sacerdote de Judá. O sacerdote que vem da tribo de Judá, ele faz parte daquele sacerdote que encontrou com Abraão, lá que deu ceia para Abraão, Melquisedeque, que é assim que pronuncia o nome dele. Então o sacerdote de Melquisedeque, que é o sacerdote de juramento, passou a funcionar, entrou em atividade depois do Calvário. Então tem dois tipos de sacerdote, que é pastor. Um vem do Levítico, o outro vem de Judá. Um vem da lei e o outro da graça. Então sou pastor, é da tribo ainda, ele continua, dá continuação ao Levítico. Ele é lei, ele trabalha com a lei. Então ele é legalista. E aonde tem lei tem razão. Porque quem cria razão é a lei. Então o sacerdote que vem do Levítico é o sacerdote da lei, que são legalistas. Então não toca aqui, não toca lá, você vai punir, toca aqui, não toca lá. Eles dão castigo, ele põe no porão, são sacerdote levítico. Agora o sacerdote que vem da tribo de Judá, que começou no Calvário, que vem de Melquisedeque, que é o sacerdote de juramento, esse aí é o sacerdote da graça. Esse tem misericórdia, esse tem compaixão. Vamos voltar um pouco para trás, vamos ver se ajuda. Moisés era levítico, e Moisés só era lei. Feriu a rocha do aveiro, e Moisés era lei. Não conseguiu levar Israel em Canaã por causa da lei. Depois Deus tirou Moisés, colocou Josué. Josué já era sacerdote de Judá. Aí Josué colocou Israel em Canaã, porque Moisés usava a lei e Josué usava a graça. Porque onde tem graça tem abraço. Aonde tem graça, o pastor abraça as ovelhas, tira os picão dela, tira os carrapichos dela, ponha no ombro, carrega, põe no ombro, carrega. Então tem que depender da onde está vindo esse pastor aí. Se ele é levítico, ele é de Judá, da tribo de Judá. Se ele é da lei, se ele está em Moisés ou ele está em Josué. Tem que ver. Porque se ele é pastor Moisés, ele vai ficar dando volta com a igreja 40 anos. 40 anos a igreja dá volta. A igreja nunca sai do lugar. Só julgando, condenando, vendo defeito. Quer que pune, quer que expulsa, quer que manda embora da igreja. Esse é o Moisés. Agora, o Josué é aquele que põe no ombro. Aquele que tem um ombro para a ovelha. Amém, meu irmão? Amém. Pedido de oração agora. Se você tiver mais pergunta, você responde. Você faz a pergunta. E eu respondo, né? E que se tiver no meu alcance, é lógico. Que tem coisa que não está, não. Mas o que tiver, eu respondo. Para te ajudar. Mas faça a pergunta. Pergunta ajuda. O irmão Bruno tinha culto que ele pergunta e resposta. Ele falou assim, eu gosto de fazer pergunta porque a pergunta tira o que está dentro da pessoa. A maneira de tirar o que está dentro da pessoa é fazer pergunta. Então responde, pergunta, irmão. Faça pergunta. Talvez a sua pergunta não vai ajudar você, mas vai ajudar outro. Talvez tenha alguém que está precisando da resposta da sua pergunta. Às vezes nem é para você, é para outro. Então faça pergunta. Né? O Dadinho está aqui, pronto aqui para anotar as perguntas. Faça pergunta, irmã, ajuda. É maneira de você ajudar outro. Você não consegue fazer pergunta? Não consegue. Só perguntar tal coisa na Bíblia, por que aconteceu? Porque não é fácil, irmão. É simples e ajuda muito. Se não fosse as perguntas de Pedro, nós não tinha muito conhecimento que nós temos na Bíblia
nós temos graças à curiosidade de Pedro. Pedro era perguntador. Pedro perguntava mesmo. E através da pergunta de Pedro, nós sabemos muitas coisas. Jesus não tinha sortado para fora se Pedro não perguntava. Então faça a pergunta. Seja um Pedro. Faça a pergunta. A vez não ajuda tanto você, mas ajuda o outro. Vamos orar. Pede oração, Rosângela Caldas para sua família, Gilsa Caldas para sua família, Alex Monteiro para sua família, Moacir Freitas ao seu favor e toda a sua família, Sueli da Silva, sua família, em especial sua mãe que está com problemas de saúde, Rotineia Pinto, por vida espiritual de sua família, Débora Caldas, ao seu favor e sua família, Marcos Geraldo, família e proteção divina, Oliveira Marcelo, sua mãe e esposa e seu favor, Rebeca Rocha, seu favor, marido com dor de coluna, filho e todos os pastores que levam essa mensagem para o mundo, Benedita Nintz, a sua família, Leia Nintz, a sua família, Ângela Caldas, a sua família. Senhor Deus, eu entrego nas tuas mãos cada filho e filha do Senhor, sabendo que o Senhor cuida de nós, Pai. O Senhor cuida de nós como cuidou de Israel naquele tempo das pragas. O Senhor deixou Israel protegido na cidade de Gozem. Quando o anjo da morte entrou pela rua do Egito, o Senhor de uma vez mais, o Senhor protegeu seus filhos com sangue. O Senhor sempre tem protegido teus filhos, Pai. E não é agora que o Senhor não vai proteger. Tenha ele debaixo das tuas asas. Socorre cada um, cada filho, cada gestante, cada ancião, moço, moça, criança, Senhor. Protege os lares, Senhor. Não deixa ser vítima dessa praga que está correndo na terra, mas deixa ele protegido debaixo das tuas asas, Senhor Deus. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo e também agradeço aos ouvintes que têm parado para ouvir, que têm parado às vezes cansado e até com sono, mas têm feito sacrifício para ouvir cada palavra pregada, Senhor, e têm mantido o respeito. Eu agradeço isso em nome de Jesus Cristo e sabendo que nós é a pomba banhada de sangue, que quando nós sai espremgindo o sangue e cantando o hino da noiva, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos, a terra está cheia da tua glória. O mundo fala que a terra está cheia de praga, mas nós fala que a terra está cheia da tua glória. Tenha na mão cada ouvinte e dá saúde, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.